Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí pessoal, tudo bom? Bom dia para todo mundo aí, esse é o Rio de Janeiro, esse é o Brasil. Vamos aqui continuar a nossa leitura transcendental do Srimad Bhagavatam, aqui diretamente para o ISKCON Rio de Janeiro. Estamos lendo o capítulo 3, canto 3, capítulo 27. Hoje vamos ler dois versos, os versos 17 e 18. E o tema aqui, eu escrevi o tema, que embora se possa entender que a alma espiritual e a matéria são diferentes, não é possível separá-las realmente, nem pela especulação filosófica, nem pela compreensão adequada. Então vamos cantar um pouquinho. Jayorada Madhava Kunja Bihari, Jayorada Madhava Kunja Bihari, Gopi Janavallabha Girivaradari, Gopi Janavallabha Girivaradari, Yashodanandana Rajajanaranjana, Yashodanandana Rajajanaranjana, Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari, Jayorada Madhava Kunja Bihari, Jayorada Madhava Kunja Bihari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada, Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo, Gaura Premanandi Haribo. Então vamos ver. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Devahutir Uvacha Purusham Prakriti Brahmam Navimunchati Karhichit Anyonya Pashayata Tvacha Nitya Tvat Anayo Prabhu. Shri Devahuti perguntou, meu querido Brahmana, acaso a natureza material alguma vez deixa a alma espiritual partir? Uma vez que uma vez que uma é atraída pela outra eternamente, como é possível a separação delas? Significado. Devahuti, a mãe de Kapila Deva, faz aqui a primeira pergunta. Embora se possa entender que a alma espiritual e a matéria são diferentes, não é possível separá-las realmente, nem pela especulação filosófica, nem pela compreensão adequada. A alma espiritual é a potência marginal do Senhor Supremo e a matéria é a potência externa do Senhor. De alguma forma, as duas potências eternas têm se combinado. E já que é tão difícil separar uma da outra, como é possível que a alma individual se liberte? Pela experiência prática, podemos ver que quando a alma se separa do corpo, o corpo não tem existência real. E quando o corpo se separa da alma, não se pode perceber a existência da alma. Enquanto a alma e o corpo estão combinados, podemos compreender que existe vida. Porém, ao se separarem, não há existência manifesta do corpo nem da alma. Essa pergunta feita por Devahuti e a Kapila Deva é mais ou menos motivada pela filosofia do niilismo. Os niilistas dizem que a consciência é produto de uma combinação de elementos materiais e que, assim que a consciência parte, a combinação material se dissolve. De modo que, em última análise, não há nada além do vazio. Na filosofia Mayavada, essa ausência da consciência se chama Nirvana. Haribo.
Vamos ler o verso 18. Yatha gandasya bhumescha nabhavo vyatirekatha apam rasasya cha yatha tatha buddhe parasya cha. Tradução. Assim como a terra não tem existência separada de seu aroma, ou a água de seu sabor, a inteligência não pode ter nenhuma existência separada da consciência. Significado? Dá-se aqui o exemplo de que qualquer coisa material tem um aroma. A flor, a terra, tudo tem um aroma. Caso se separe o aroma da matéria, não se pode identificar a matéria. Se não há sabor na água, a água não tem sentido. Se não há calor no fogo, o fogo não tem sentido. Analogamente, quando há falta de inteligência, o espírito não tem sentido. Srila Prabhupada aqui de rei, né? Então, Srila Prabhupada falou e disse aqui, nos mostrando a realidade nua e crua. Uma pergunta muito interessante, né, da mãe Devahuti para o senhor Kapila, porque ela está... Devahuti, ela, imagina, a mãe do senhor Kapila, cara, né, não é uma pessoa comum, não é desse mundo não, né? Ela está fazendo uma pergunta muito interessante, porque na realidade, como é que você não consegue separar a matéria do espírito, né? Como falou aqui, sem um presente não pode perceber o outro. Se a alma não está presente no corpo, o corpo desintegra. E sem o corpo, a alma não manifesta. Então, são interligados. Então, a pergunta de Devahuti é bem pertinente, né? Como é que pode fazer isso? Como é que vai? Como é que a alma um dia vai conseguir separar da matéria, cara? Então, a pergunta dela é muito importante. Então, ela está querendo saber isso, né? Ela sabe como fazer isso, porque ela é uma devota pura, é mãe de Kapila Deva. E ela sabe que o Sr. Kapila, né, já comentou sobre isso, mas ela quer assim, esclarecer para as almas condicionadas que são confusas, né? Que ainda não captou a coisa, né? Sr. Kapila. E aí nós vamos ver, no próximo capítulo é o capítulo do serviço devocional. O Sr. Kapila vai falar sobre o serviço devocional. Porque o serviço devocional é a única maneira que a alma tem de realmente se dar bem nesse mundo, é ocupando esse serviço devocional. Não é porque é o Jagya. O serviço devocional é o Jagya dessa era, né? O Sankirtana é Jagya. O serviço devocional começa com ouvir, cantar, lembrar. Toda a vida espiritual começa de ouvir, cantar, ouvir sobre Deus, sobre o Senhor Supremo, glorificar o Senhor Supremo e seus devotos puros. É isso, né? E aí, quando você faz isso, sua consciência fica absorta nesses pensamentos, aí você começa a agir dessa maneira favorável a que isso aconteça, né? Então, toda a vida do devoto deve ser moldada para isso, para ocupar em atividades que satisfaçam a suprema personalidade de Deus. Inclusive, essa é a definição de Jagya, né? Jagya é qualquer atividade para a satisfação da suprema personalidade de Deus. E Krishna, em várias partes, ele fala que na Kali Yuga, se você quer satisfazê-lo, você deve ocupar em Sankirtana, o Jagya. O Sankirtana é Jagya, o Jagya do Sankirtana. Então, o Devahuti sabia disso, o Sr. Kapila já mencionou isso, mas aqui ela quer que ele fale novamente, mais especificamente sobre isso, né? Então, aí, vamos ver os próximos versos. O Sr. Kapila vai falar desse assunto, né, de maneira mais detalhada, porque é inconcebível, né, como é que a alma veio parar nesse mundo, né? Então, por isso que até devotas até duvidam, né, que na realidade nós nunca saímos desse mundo. Tem devotos que falam isso, tem devotos antigos que falam isso, que a alma espiritual, ela nunca esteve com Krishna, ela estava no Tatastha Shakti. A Tatastha Shakti não é um lugar. Não existe esse lugar. O Tatastha Shakti não existe esse lugar. Tatastha Shakti é uma categoria de energia.
Tem Antaranga Shakti, Tatastha Shakti e Bahiranga Shakti. A energia interna, externa e marginal. Né? Tatastha Shakti é a energia marginal. Somos nós, Tatastha Shakti. E tem devotos que estão na categoria de energia. Como a alma espiritual é uma energia superior, a alma espiritual jamais vai como é que fala? Aparecer derivado da Bahiranga Shakti, a energia externa. A matéria, como falam os cientistas, né? De uma certa combinação da matéria, a um certo momento, aí cria consciência. Isso nunca vai acontecer. É outra categoria. Porque a alma espiritual ela faz parte da energia interna, da energia espiritual interna mesmo. Mas nós somos da categoria de energia marginal. Então o devoto perguntou para mim assim, mas no mundo espiritual só tem devoto puro, ou então você não pode estar lá. Eu falei, não, no mundo espiritual tem duas categorias de devotos, para quem não sabe, né? Então os devotos que fazem parte da energia somos Bhakti Shaktis, somos os devotos Tatastha, como é que é? Como é que é a expressão? Shakti Tattvas. Os devotos que são Shakti Tattvas, são Shaktis, são energias internas de Krishna. E tem os devotos que são Tatastha Shakti, somos nós. Né? Quando você vê o Panchatattva, né? Se Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, não, de cá, né? Para vocês estão aí. Se Krishna, você olhando assim? Não, é para cá mesmo. Se Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, se Adwaita, do outro lado tem Gadadhara e Srivasa. Então, se Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, se Adwaita, esses três, eles estão na categoria de Vishnu Tattva, energia inteira. Eles são a suprema personalidade de Deus. Sou Chaitanya é a suprema personalidade de Deus, Sou Nityananda é a suprema personalidade de Deus, Advaita Acharya é a suprema personalidade de Deus. Inclusive o Sr. Chaitanya falava isso. Quando o devoto criticou o Advaita Acharya, ele falou, mas que isso? Ele é a própria suprema personalidade de Deus, como é que você faz isso? Né? Então, o Sr. Chaitanya vê o Advaita Acharya como a suprema personalidade de Deus, que ele é. A encarnação de Mahavishnu. O Sr. Nityananda, encarnação de Balarama. E o Sr. Chaitanya, encarnação de Radha e Krishna. Então, eles são Vishnu Tattva, energia de Krishna. Vishnu Tattva, quer dizer, Krishna é a fonte de Vishnu, mas é um modo de dizer, né? Vishnu Tattva, a energia da suprema personalidade de Deus. A categoria suprema personalidade de Deus. Então tem muitas supremas personalidades de Deus. Tá? Embora nós sejamos monoteístas, né? Agora tem outra categoria, não estou ciclo de Eterna, Prabhu Nityananda, você é doeta, tá? Agora do outro lado, o que é que tem? Quem tem? Tem mais dois, né? Sou Chaitanya no meio, Nityananda e Adwaita, depois tem Gadadhara e Srivasa. Gadadhara, ele é uma energia interna de Krishna, chamado Shakti Tattva. É uma categoria de devotos. Mãe Yashoda, né? Maharaj, Lalita, Vishaka, as gopis internas ali do grupo de Krishna ali. Tem esse grupo é uma categoria, não é uma categoria que está sujeito a cair em Maya. Né? Mãe Yashoda jamais vai ficar em Maya. Nanda Maharaj, tem? Mas ainda assim, eles não são Vishnu Tattva, eles são Shakti Tattva. Eles não são energéticos, porque Vishnu Tattva é o energético, né? Deus, Krishna é o energético. Tudo vem de Krishna, né? Mãe Yashoda, Nanda Maharaj, entendeu? Esses devotos internos, mesmo Vasudeva Devaki, eles são energia interna de Krishna. Eles não estão sujeitos a ficar em Maya. A própria mãe Deva Ruja aqui, ó, a mãe de Sr. Kapila Deva, o Sr. Chaitanya falou isso. Alguém ia falar isso, uma parte ia falar isso, que ela já tinha aparecido. Ela ia aparecer como a mãe de Krishna, na Dwapara Yuga, né? Mãe Yashoda. Ia aparecer como a mãe de Krishna na Kali Yuga, né? Shatimata, né? Mãe Shati, que é a mãe de Sr. Chaitanya Mahaprabhu, certo? Então, agora Shri Devahuti, mãe Devahuti, é a mãe de Krishna na Satya Yuga, que é o Sr. Kapila Deva. Entende? Então, essa categoria de devotos, que vem como pai, mãe, mestre de Krishna, os vaqueirinhos íntimos, né? Subala, assim, Subala, como é que é o outro lá? Sugriva, não estou confundindo com Suramachandra. Sudama, Subala, Sudama, assim, eles é outra categoria né? Sridama também, é outra categoria de devotos, né?
Agora tem uma energia marginal, que somos nós. Que a energia Tatasta Chakra é uma energia que pode, ela tem a propensão a ficar em Maya. Pode ficar em Maya ou não. Entende? Então, chama Tatasta Chakra energia marginal, que é exatamente assim como a margem. Você está na praia, a praia é a margem do mar, né? Quando a maré sobe, a água invade a praia, não é assim? Então a água cobre a praia. Quando a maré fica baixa, a água vai embora, afasta e a praia fica grande. Assim. Então a praia, uma hora está coberta, uma hora está descoberta. Então nós somos nós, essa categoria. Mas não é qualquer devotinho, não. Srivasa, tá lá, Srivasa, Chaitanya, Srivasa é a vida e alma do Chaitanya. Ele faz parte do Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sadhuita Gadadhara, Srivasa de Gaura. E Srivasa de Gaura quer dizer que todos os devotos são encabeçados por Srivasa. Todos os outros devotos vêm de Srivasa. Né? Inclusive o Srivasa é uma encarnação de Narada Muni, Srivasa. Esse devoto muito íntimo do Chaitanya. Foi onde tudo começou, o movimento Sankirtana começou na casa de Srivasa. O Chaitanya fazia os kirtanas, assim, porta fechada, ninguém podia entrar. Só a família de Srivasa estava lá e alguns devotos muito íntimos que participavam desse kirtana. Assim, tem vários passatempos, devotos que ele entrasse, o Chaitanya não deixava, ninguém entrava. Porque era uma coisa muito confidencial, não estava ainda na hora de espalhar. Quando chegou a hora, o Chaitanya foi, aí abriu o tesouro do amor a Deus e começou a cantar nas ruas. Assim. Mas antes disso, o Chaitanya cantava nas portas fechadas, o que eu quero dizer, na casa de Srivasa. Então, Srivasa, o que eu quero dizer também é que você é energia marginal, você é inferior. Não tem diferença. Um devoto puro, não importa se ele é Tatasta Shakti ou se é Antaranga Shakti, né, a energia interna, um Shakti Tattva, não importa. Todos são queridos por Cristo igual. Né? Olha, Narada Muni vai no mundo espiritual, vem aqui, vai em qualquer lugar. Assim. Mas ele faz parte da categoria de Tatasta Shakti. Ele não é Shakti Tattva e também não é muito menos Vishnu Tattva. E também os semideuses, os deuses também. O seu Shiva também não é Vishnu Tattva, nem seu Brahma. Entende? São entidades vivas. Né? Se bem que o seu Shiva é uma categoria especial, né? Chama Shiva Tattva. Que Shiva Tattva está entre Vishnu e a Diva, né? e as entidades vivas. O seu Vishnu, ele não é ele é uma encarnação especial de Krishna, tá? Mas ele não é Vishnu, né? Fala que a diferença entre o seu Shiva e o seu Vishnu é como leite e iogurte. O Krishna é como leite, o seu Shiva é como iogurte. Aí o ponto é que, o que é iogurte? Iogurte é leite, né? Leite coalhado, né? Um leite cortado, né? Então, leite fermentado e iogurte. Só que fala assim, o ponto é que você pode transformar um leite em iogurte, mas você não pode voltar um iogurte a ser leite, de jeito nenhum. Quer dizer, na realidade, o iogurte vem do leite, não o leite vem do iogurte. Então, o seu Shiva vem de Krishna, não Krishna vem do seu Shiva. Esse é o ponto. Tá? E os outros, fora do seu Shiva, todos os outros deuses, Brahma, Indra, todos eles são Shakti, são Tatasta Shakti, energia marginal, que pode ficar em Maya ou não. E nós vimos vários passatempos, né? O seu Brahma ficou em Maya, Indra ficou em Maya, muitos outros deles, né? Ficaram em Maya. Porque a energia marginal tem a propensão a cair em Maya. Certo? Agora, Maya Shoda nunca vai ficar em Maya, nem Lalita, nem Vishaka, entendeu? Nem Subala, nem Sridhama, entendeu? Nem os aquerinhos, os íntimos, porque eles não vão ficar em Maya. Tá legal? É isso. Então a Devahuti aqui, a mãe Devahuti, ela está querendo saber como é que é isso, né? Pelo que a gente vê, é que, por exemplo, a terra, o aroma vem da terra, né? Mas sem aroma a terra não tem sentido, entende? Se a terra não tiver cheiro, ou então se a água não tiver gosto, qual o ponto? Se a água não tiver gosto, também você não consegue separar a inteligência da consciência. E Prabhupada conclui, né? Se há falta de inteligência, o espírito não tem sentido. A inteligência que é o sintoma, né? Que pode manifestar a consciência, manifestar, né? Certo? Então vou reler aqui os versos novamente. O verso 17, vou ler aqui novamente.
É o seguinte. Sri Devahoji perguntou, meu querido Brahmana, acaso a natureza material alguma vez deixa a alma espiritual partir? Uma vez que é atraída uma pela outra? Uma vez que uma é atraída pela outra? Como é possível separá-las? Boa pergunta, né? E ela conclui, no outro verso 18, assim como a terra não tem existência separada do seu aroma, a água de seu sabor, a inteligência não pode ter nenhuma existência separada da consciência. Então não tem... se não tem consciência no corpo, a inteligência já era, cara, né? Já era mesmo. A pessoa já não tem mais... não tem como você perceber a consciência, certo? Se não tem consciência, não tem inteligência, é isso. Ok? Então é isso, né? Deixa eu ver se tem perguntas. Vamos, pessoal, façam perguntas, por favor. Me perguntem, me pressionem. Tô com essa bola toda. Pressione, depois me pressione aí. Pergunta difícil, eu falo que eu não sei. Né? É isso mesmo, normal. Ninguém sabe tudo, né? Deixa eu ver onde é que tá passando aqui, ó. Isso com o Rio ao vivo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Voltar a Bhatitânia aqui. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pesquisar Rio de Janeiro, isso que é Rio de Janeiro. Pesquisar aqui, vou ver se eu acho a aula que eu estou dando aqui. Estou querendo ler, achei aqui. Nos comentários, até aqui, achei aqui. Nós temos aqui os devotos que estão participando dessa minha leitura aqui. Vamos ver quem está aqui. Temos... eu li o verso 18. Quem está perguntando é seu Parioma. Eu li o verso 17 e o verso 18. Os dois versos foram lidos justamente com seus significados. Tá? Luiz Rocha, Goulart, Hare Krishna, Bhaktival, reverência Prabhu, reverências. Isso Rio de Janeiro, Hare Krishna. Gouranga, Boleta e Rabia. Gouranga, Boleta e Rabia. Desde a escola aprendemos que a água é insípida. É verdade, né? Inodora, né? Inodora e incolor, exatamente. Afinal, a água tem sabor ou não? Obrigado. Carlos Alexandre. Sim, cara. A água é o sabor. É o néctar puro. A água é o puro sabor. Opa, o que aconteceu aqui? Inverti aqui, cara. Meu Deus. Desculpa aí. Cliquei no botão aqui, sabe? Inverteu. Então, quem perguntou? O Alexandre, Carlos Alexandre. Sim, o sabor da água é esse. O sabor da água é essa ausência de sabor é que é o sabor da água. Né? Você está com sede, você toma água, assim, uma água pura, você fica, que delícia. Mas qual o sabor da água? Essa coisa líquida que não tem sabor nenhum, né? Mas que é uma delícia, né? Quem é que não gosta de uma água fresquinha quando está com sede? Esse é o sabor da água, né? É poderosíssimo. Outro ponto também é que todos os sabores eles se manifestam na língua, né? A língua e a água é o elemento que transporta os sabores. Entende? A água é responsável por transportar os sabores. Se não tem líquido, o sabor não aparece. Entende? Não aparece. Entende? A água manifesta os sabores. Assim como a terra manifesta o aroma. A água manifesta o sabor. Assim como o fogo manifesta a luz, o brilho, né? Se não tem fogo, se não tem luz, você não enxerga, né? Assim? Porque a visão só é possível com a luz. Você pode ter uns olhos perfeitos, mas coloca você num lugar hermeticamente fechado, que não tem nenhum raio de luz, você não consegue ver nem sua mão. Não vale nada a sua visão.
Se não tiver luz no local, você não consegue chegar nem sua mão, nada. Então, qual o valor dos seus olhos? Vale nada. Sem luz, seus olhos não valem nada. Certo? Também o tato, que vem do ar, né? O ar. Assim. Aí o som propaga no éter, no espaço. O éter é o espaço. Se não tiver espaço, o som não propaga. O som precisa de espaço para propagar. Tá certo? Bom dia, Lila. Hare Krishna. Hare Boa. A água é a base de todos os sabores. Isso. É isso mesmo. Como falei, né? Se não tem água, não tem sabor. Porque imagina uma coisa seca, totalmente seca, você não consegue saborear, fica. Né? Você não tem paladar. Por isso que a pessoa vai comer alguma coisa, ele toma um suquinho, alguma coisa para amolecer ali. Aí o sabor manifesta, realça. Ou então quando a pessoa come pimenta e ela vai querer se livrar da pimenta tomando água. Uau, pior. Se você tá com a língua ardendo por causa de pimenta, se você tomar água, a pimenta, me fala, potencializa o ardor, piora. É verdade. Eu lembro no interior lá, Minas Gerais, norte de Minas, às vezes de criança comia pimenta e ficava ardendo, aí a minha avó pegava um punhado assim de farinha, come aí põe farinha na boca, coisa seca, né? Aí a farinha seca a língua, aí acabou, para o ardor. Tá bom? Então tá, deixa eu ver. Acho que é só isso mesmo, né? Hare Krishna, Hare Boa. Então, pessoal, tá bom? Então, deixa eu ler uma coisa importante para falar no verso aqui. Tem muitas coisas importantes, mas fora isso, deixa eu ver o verso anterior, o verso 17. Esse é um ponto importante, né? Que nós somos ensinados que a água não tem sabor nisso, mas é verdade. Essa ausência de sabor, que é o sabor da água, né? O sabor da água está aí. Né? Como o Krishna fala, né? Que no mundo espiritual, o mundo material se faz notar pela sua ausência. Então, no mundo espiritual não tem mundo material. No mundo espiritual, os três modos da natureza não atuam. Então, no mundo espiritual, a energia material, ela se faz notar pela sua ausência. Aí você nota, uau, o mundo material é complicado aí embaixo. Também, uma água, se a água tem alguma coisa na água, não fica boa, né? Você coloca sal na água, já mudou. Água, açúcar, alguma coisa que está na água, que fica azedo, fica amargo, assim. Mas aí a água perdeu a graça. Mas a água purinha, uau, incrível. Água pura, o sabor da água pura. É o sabor, né? Específico. Tá legal? É isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Então fala também que, porém, essa pergunta de Devahuti, a Kapila Deva, é mais ou menos motivada pela filosofia do niilismo. Tá. Que aparentemente, aparentemente, sem o corpo, externamente, você não consegue perceber o espírito, né? Se você destrói o corpo, a alma não manifesta. Então, por isso que eles julgam que a alma vem do corpo. Então, que a matéria, o espírito vem da matéria. Mas não tem nada a ver, só porque não está manifesto. É assim como você tem um celular, né? Você está com o celular na mão. E você agora nós estamos fazendo essa leitura aqui, essa live aqui, porque eu sou conectado. Primeiro, tem energia, estou conectado com o provedor, né, assim, da internet, e aí está mandando para vocês o sinal, vocês estão captando. Mas se você destruir seu receptor aí, o celular, o computador, você não vai conseguir ouvir essa palestra minha aqui. Mas nem por isso a palestra não está acontecendo, né, assim? Alguém está ouvindo uma palestra, aí de repente o celular cai e quebra, aí não consegue acessar mais a palestra. Mas nem por isso a palestra parou, não continuou porque você quebrou o seu celular, não. Você, na sua condição, você não está conseguindo ouvir a palestra porque o seu veículo de perceber essa palestra era o celular que caiu no chão e quebrou. Mas nem por isso a alma parou e ela continua. Tá certo? Assim também. A energia espiritual não é porque você não está vendo, é que ela não existe,
que ela não está continuando. Ela está continuando eternamente. Entende? Nós não conseguimos perceber ainda porque nós ainda estamos condicionados, né? Quando você olha para uma pessoa, você não vê o corpo, você não está vendo a alma. Quando nós chegarmos no estágio de entender totalmente identificado com a alma da pessoa, aí você vai ver a alma, aí você vai começar a ver a alma e você vai ver o mundo espiritual, que é só alma, né? Só energia espiritual. Tá legal? Então é isso. Mitaigora Premananda, Haribo. Então, essa pergunta de Deva Rocha é motivada. Parece que é isso, né? Que ela tá, como é que é isso? Você não pode separar um do outro, né? Tá falando, quer dizer, mesmo aparentemente, na realidade, né? Então, os nihilistas, né, os vazistas, dizem que a consciência é produto de uma combinação de elementos materiais. E que assim que a consciência parte, a combinação material se dissolve. De modo que, em última análise, não há nada além do vazio. Tudo é vazio, em última análise, não existe nada. Né? Na filosofia Mayavada, essa ausência de consciência se chama Nirvana. O Nirvana, para a filosofia Mayavada, é como a morte, né? Para eles que se você entra no vazio, no vácuo, assim, não tem nada. Vai no Brahman, que não tem nada. Nada acontece. Isso é uma consciência errada. Tá legal? Então, pessoal, vamos ficar por aqui, então. Hare Krishna. Muito obrigado a vocês aí. Tá bom? Muito obrigado. Ele está agora Premananda e Haribo. Hare Krishna. Se tiver alguma pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se tiver água, tá bom. Hare Krishna. Isso com o Rio de Janeiro. O que é? Pergunta o que é o Nirvana. Boa pergunta. O que é o Nirvana? Nirvana todo mundo sabe, né? Nir é não, né? Nir. É como Nirananda. Tem Ananda, a bem-aventurança é Nirananda, sem né? Problema, né? Nirvishesha. Vishesha são distinções. E Nirvishesha que não faz distinções, são os Mayavadis. Para eles, eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus, tudo é um. Ele não distingue entre Deus e a alma espiritual. Então, chama Nirvisheshas. Então, Nirvana, Vana significa movimento, ação, né? Atividades. Então, sem Vana, sem onda, sem movimento, né? Sem vida, né? Sem consciência, sem manifestação. As Vanas são as ondas, né? Da energia material. Então, nós agora estamos mergulhados, né, nessa Vana, né? Mas agora, o Nirvana, que você fala, né? A perfeição é o Nirvana em Brahma. Só que os Mayavadis, eles acham que o Nirvana em Brahma é você entrar na luz do Brahma Jyoti. Mas Brahma, que já fala, eu sou a base do Brahma. E como é que é? Em última análise é a pessoa. O Brahma, que já fala, Brahma em última análise é uma pessoa. E esse é o conhecimento mais confidencial, que o Brahma é a pessoa suprema. O Brahma mesmo, o original, é a suprema personalidade de Deus. O Brahma é Krishna. Brahma é Krishna. Também é chamado de Param Brahma. Porque Brahma também se refere a espírito, né? Então por isso que tem o Brahma, o espírito, né? Anil Brahma e tem Param Brahma, né? Que é o Brahman Supremo. Brahma Supremo. Ok? Então é isso. Brahma, Nirvana é esse, papai. Cessação das atividades. É a filosofia budista, né? Que eles acham que a perfeição é você parar com tudo e você não fazer nada, não existir, não pensar, não acabar com tudo. Não ter mente, não ter inteligência. É um vazio, imagina. Que absurdo. É uma coisa impossível. Isso é uma labareda de palavras. O seu Buda que criou isso, né? Mas acontece que não fosse o Buda que criou esse termo. Inclusive, Krishna fala no Nirvana em Brahma, não sei o que, em Brahma, lá antes do seu Buda. E os historiadores, eles acham que Krishna veio depois de Buda, porque Krishna fala 3 vezes ou 4 vezes a palavra Nirvana. Como Krishna usa Nirvana na Bhagavad Gita, eles acham que Nirvana começou com Buda. Os dois usaram em época diferente, porque é uma palavra, como qualquer outra palavra. Mas ficou muito forte assim. Todo mundo identificando, quando fala Nirvana, todo mundo pensa no budismo, né? Mas Nirvana é a cessação das atividades materiais, né? Quando a pessoa ocupa esse peso devocional, ela está estabelecida em Nirvana em Brahma, ela está em Nirvana, ou está no Samadhi. O Samadhi para os yogis está no Nirvana para os budistas. A perfeição. A perfeição do budismo é o Nirvana. A perfeição dos
Os yogis é o samadhi, né? Assim? A perfeição dos gyanis é o Brahman. Mas Krishna é o Brahman, Krishna é o Nirvana, certo? Krishna é o samadhi. Ok? Haribo, Hare Krishna. Então tá ok? Então nós vamos ficar por aqui. Não tem mais perguntas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não tem perguntas mesmo. Haribo. Então tá. Ok. Então, pessoal, muito obrigado, viu? Hare Krishna. Obrigado, Prabhu Paravion, pelo convite para dar aula aqui no Rio de Janeiro. Vamos parar por aqui. Srila Prabhupada aqui, Jai. Nitya Gaura Premanande, Hare Krishna.